Olá, alunos do curso de atualização de transporte escolar, bem-vindos à nossa aula número 4, regras e normas de circulação. Nessa aula trataremos, tanto na aula 4 quanto na aula 5, trataremos sobre as regras e normas de circulação, lembrando que, como é um curso de atualização, vamos somente lembrar dessas regras, inclusive a aplicabilidade delas, a prática delas nas vias, em se tratando de alunos que já são condutores de transporte escolar. Muitas das regras que traremos aqui, vocês inclusive já praticam, já estão aí habituados. Então vamos lá. Deveres do condutor. Começamos então com as regras referentes aos deveres do condutor. E lá no artigo 26, inciso 1 do CTB, traz que os usuários das vias terrestres devem, inciso 1, abster-se, que significa evitar, procurar evitar, todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Então, sendo eu um condutor de um veículo, eu tenho que fugir, evitar qualquer ato meu com o meu veículo que eu possa causar, fazendo com que o meu veículo seja um obstáculo para o trânsito ou um obstáculo para o trânsito de pessoas, de veículos, de animais, ou até eu fazer com que o meu veículo possa constituir perigo para outros veículos, certo? Muito bem. Por exemplo, essa imagem nós trazemos aqui, uma colheitadeira, na via, tomando o espaço do acostamento, mais um pedaço da via, lembrando inclusive que ele está aqui até na contramão, Então essa viatura, a pessoa que está dirigindo esse veículo, está fazendo com que esse veículo se torne um perigo para os demais usuários da via, e a ideia é de que nós não façamos isso. Continuando, no inciso 2 fala, evitar, abster-se também é o mesmo verbo, evitar obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, porém já são com outras ações, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer obstáculo. Quando fala em substâncias, a ideia é que sejam substâncias líquidas, Tá? Então, óleo, combustível, produtos tóxicos, Então, gases. Então, devemos, como condutores e até proprietários dos veículos, sempre evitar que o nosso veículo ou a nossa atitude dentro do veículo cause um perigo a partir dessas atitudes de atirar, depositar ou abandonar tanto objetos como substâncias, criando na via outros obstáculos, Então aqui a gente traz uma ideia também do passageiro aqui, jogando uma garrafa plástica, e a ideia de que isso causa problema ao meio ambiente, e pode até vir a causar um acidente, um sinistro, uma vez que se estiver na via, pode ali ocasionar uma questão ali, um obstáculo para uma motocicleta ou algo assim. Vamos seguir. Artigo 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, que nós já conhecemos quais são eles. Vão desde os equipamentos utilizados para a troca do pneu, mas também são todos os faróis e lanternas do veículo, incluindo o farol baixo, farol de posição, farol alto, luzes de indicação de sentido, o pisca do lado direito, o pisca do lado esquerdo, tanto posteriores quanto anteriores, os da frente e os de trás, os traseiros e os da frente. Lanterna de posição, lanterna do freio traseiro, lanterna ré, Então lanterna da ré, luz de placa, aí vem retrovisores externos, retrovisor interno, limpador de para-brisa, lavador de para-brisa, encosto de cabeça, buzina, pala solar para o condutor, cinto de segurança, certo? Então são vários equipamentos obrigatórios de segurança, previstos no CTB, inclusive,
e que devemos não só observar a existência deles, se eles estão ali, mas também se eles estão em boas condições de funcionamento. Além disso, assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Isso é importante porque, como eu trabalho com transporte de escolar, né, é certeza que eu tenho já um percurso em mente da minha linha e a partir daí eu já tenho que sair com o veículo abastecido para que eu faça todo o procedimento de transporte com o veículo em condições, evitando inclusive caso de situações que não são planejadas, como por exemplo um congestionamento, eu ter combustível suficiente no meu veículo que não ocorra ali uma pane seca na via. Artigo 28. O condutor deverá a todo momento ter domínio do seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. A questão da atenção falaremos no módulo de direção defensiva, mas já relembrando e já trazendo esse conhecimento, né, o que é pedido ao condutor é que ele tenha a atenção difusa, que é aquela atenção que ele está atento ao painel do veículo, à via à frente dele, à visão dos retrovisores, né, às adjacentes da via, né, então ali as calçadas laterais, veículos ali que estão próximos ao seu veículo. Então ele está atento ao que está acontecendo, tudo bem? Para isso, ele não pode se dispersar observando situações como alunos que estão brincando, estão sem cinto de segurança, alunos que estão colocando cabeça para fora da janela, braço, ou situações de estar observando celular, som do veículo, né? Então são questões que aparecem no transcorrer da condução que vão exigir a dispersão da atenção. Por isso que é necessário tomar todas as atitudes antes da saída do veículo. Porém, caso ocorra alguma coisa, eu paro este veículo, procuro um lugar certo para parar, né? E resolver o problema de forma que primeiro eu resolvo o problema, depois eu volto a dirigir, para eu não perder a atenção no trânsito. Partimos então, esses são os deveres do condutor. Partimos agora então para as regras de circulação, né? E começamos então com uma regra básica que está prevista no artigo 29, inciso 1, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 1, a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Então significa que, né, os veículos estarão andando pelo lado direito. Então esse veículo amarelo pelo lado direito da via e o veículo branco também pelo lado direito da via. No caso, como ele está vindo naquela direção, então ele está também do lado direito. Tudo bem? Existem as mãos esquerdas, né? Existem, né? Então chamamos também de mão inglesa, né? Porque a mão esquerda é a mão que é utilizada na Inglaterra, no Japão. Então é chamada de mão inglesa, né? Mão contrária existe, mas elas devem ser sinalizadas. Muito bem, artigo 29, inciso 2. O condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos. Então aqui nós temos uma distância frontal, que depois falaremos também na direção defensiva, conhecida como distância de segmento, e a distância lateral entre o seu veículo e o outro que está ao seu lado, e também uma distância lateral entre o seu veículo e a guia do meio-fio, né? Alguns chamam meio-fio, outros chamam a guia, né? Certo? Então, o bordo da pista, em relação ao bordo da pista. Então, nós temos que manter essa distância lateral aqui, a distância lateral entre o veículo e o outro veículo ao lado, e a distância frontal. Tudo bem? Considerando-se, e aí nós traremos aqui para vocês algo que falaremos muito no transcorrer dessa disciplina e também da disciplina de direção defensiva.
considerando no momento a velocidade da via, do veículo, as condições do local, no caso, as condições da via, da circulação, que é o trânsito, as condições do veículo e as condições climáticas, se está chovendo, se está à noite, se está de dia, se está... né? Então, essas condições, elas acompanharão todas as decisões a serem tomadas pelo condutor. Repito, a velocidade do veículo, as condições do local, da circulação, que podemos falar que as condições do local são as condições da via, as condições da circulação podemos falar que são as condições do trânsito, as condições do veículo e as condições climáticas. Seguindo, o inciso 4 diz: quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, então, por exemplo, essa via, nós temos 3 faixas de circulação que estão no mesmo sentido. São as da direita, destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte. Então, é por isso que esses veículos mais pesados, vamos dizer assim, maior porte, mais pesados e mais lentos, estão à direita, né? E aí, seguindo, quando não houver faixa especial a eles destinada. E as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Observe-se que, às vezes, algumas pessoas falam assim que a esquerda tem que estar livre porque ela é a faixa destinada à ultrapassagem. Essa é uma leitura errada do artigo. Por quê? Porque ele não fala que a da esquerda é só para ultrapassagem. Ele fala o quê? Que a faixa da esquerda é destinada à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Certo? Então, andar à esquerda não significa que a pessoa esteja errada. Se ela está no limite da velocidade e ela está do lado esquerdo, ela está ok. É lógico que da aproximação de um outro veículo, ele deve manobrar para o lado direito, liberando a passagem para aquele veículo que vem no deslocamento de maior velocidade, como também falaremos mais à frente. Mas a faixa da esquerda não tem que estar sempre livre, totalmente livre. Não. Eu posso me deslocar sim ali na faixa da esquerda, porque a regra está bem clara. E as faixas da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Tranquilo? Muito bem. Inciso 5. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Então, por exemplo, aqui é uma oficina mecânica e eu vou entrar na oficina com o meu veículo. Então, neste caso, é autorizado eu circular, eu transitar sobre a calçada, sobre o passeio. Além disso, também eu posso transitar no acostamento. Porém, quando eu for acessar uma entrada ou uma saída de um imóvel ou de uma área especial. Vamos imaginar então que eu estou entrando num acesso de um posto de gasolina na rodovia. Ou eu estou entrando num acesso que dele eu vou entrar numa estrada, né, que vai me levar a uma fazenda ou uma chácara. E essa entrada no acostamento, né, eu não posso, por exemplo, sair da pista de rolamento e já entrar na estrada de imediato. Primeiro eu tenho que ir diminuindo a minha velocidade, né, sinalizando a minha manobra, e aí eu desço para o acostamento. Sempre o acostamento, em sua maioria, ele está num pequeno desnível, né? Aí eu pego o acostamento, diminuo mais ainda a velocidade para que eu saia do acostamento e adentre então a esse acesso a uma estrada, uma vicinal. Ou, por exemplo, a uma entrada de um posto de gasolina, ou uma lanchonete, ou um restaurante. É neste momento, então, que é me permitido circular, transitar pelo acostamento. E no caso, na zona urbana, quando eu vou adentrar a minha garagem, quando eu vou adentrar
a um estacionamento de veículos, eu posso, então, circular com o meu veículo na calçada. E somente nesses casos. Artigo 29, parágrafo 2º, vai trazer que, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Então isso aqui também é muito claro. Nós podemos observar que os veículos de grande porte, os maiores, eles são responsáveis pelos menores, até que todos cuidemos do pedestre. Tudo bem? E não é o contrário. Observamos às vezes motoristas profissionais que, por dirigirem veículos de grande porte, acham que ele tem a prioridade, né? E é o contrário. Seguindo, vamos agora então às regras de preferência de passagem. Artigo 36. O condutor que for ingressar numa via procedente de um lote lindeiro a essa via deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. Então, aqui na imagem ela traz uma calçada onde estão circulando pedestres e a via, a pista de rolamento onde estão circulando veículos. Uma vez esse veículo saindo, né, da área ali de garagem, né, do estacionamento da casa dele, que a gente chama de lote lindeiro, né, porque ele está ao lado da via, ele tem que dar preferência para quem circula na via. Lembrando que a via é todo o perímetro que vai do limite predial de um lado até o limite predial do outro, incluindo o que? A calçada e o passeio, que é onde se deslocam os pedestres. Então, aqui onde os pedestres estão circulando, é considerado via também. É a via do pedestre. E aqui também a pista de rolamento, que é a via dos veículos, certo? Então, é por isso que eu, ao adentrar a via, né, vindo de um lote lindeiro, eu devo que dar preferência para quem já está na via circulando. Inciso 3 do artigo 29 diz que, quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Então é importante frisar que nesse fluxo que se cruza, né, que são duas vias que se cruzam, ela não está sinalizada. Tudo bem? E a partir daí ele fala, não tendo sinalização, terá preferência de passagem, no caso letra A. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela ou na rodovia. Então, observamos então aqui na imagem que o veículo azul e esse prata, né, eles estão aqui circulando na rodovia. A caminhonete branca que vem pela estrada, é lógico, mesmo que não tenha sinalização, ela deve parar, né, porque quem tem a preferência são os veículos que se deslocam na rodovia. No segundo caso, no caso B, no caso de rotatória, é aquele que estiver circulando por ela. Sabemos, então, que as rotatórias, né, aqui no nosso país, né, a circulação delas é para o lado direito, certo? Tudo bem? E aí a regra vem, quando não houver sinalização, né, quem tem a preferência? É quem vem pelo lado esquerdo? Não. É aquele que estiver circulando pela rotatória. Não vamos confundir isso. Às vezes a gente fala, pelo fato da rotatória na circulação, a regra da circulação na rotatória é que a gente faça ela para o lado direito, aí a ideia é, quando entrarmos nela, olharmos para o lado esquerdo. Tudo bem. Nós devemos olhar para o lado esquerdo, uma vez que a circulação vai para o lado direito. Porém, a preferência da passagem ali, no caso de não sinalização, é de quem está circulando por ela. E por fim, nos demais casos, o condutor que vier pela direita do condutor. Então nessa imagem nós temos aqui dois veículos, o vermelho e o azul, e sabemos que pelo fato do azul estar à direita do vermelho, ele vai ter a preferência de passagem. Lembrando que nas vias não sinalizadas.
Inciso 12. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Aqui não tem nem o que discutir, né, pessoal? Né? Então, sabemos também que quando formos atravessar, né, uma passagem de nível, né, que é o trilho, tanto do trem quanto do bonde, né, a preferência são desses veículos. E a partir daí eu sou o quê? Obrigado a parar o meu veículo, né, para, inclusive, mesmo que eles não venham para observar se vem alguém se deslocando nesses trilhos, para que após a observação eu passe com segurança. Artigo 29, inciso 6. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. E é interessante que esse inciso, ele fala assim, os veículos precedidos de batedores, e não são os batedores. Os batedores, que são chamados de veículos emergencial ou veículos de emergência, eles têm a regra própria deles, que falaremos daqui a pouco. Aqui nós estamos falando os veículos precedidos. Então, no caso, esses batedores aqui da imagem, eles estão escoltando quem? Este veículo aqui. É cinza, azulado, né? A partir daí, esse veículo tem a prioridade. Tudo bem? Então, os demais devem parar e esperar ele passar. Tomem cuidado que a palavra aqui não é preferência, é prioridade. Então, para que eu dê a prioridade para ele, eu tenho que vê-lo. E é por isso que os veículos de emergência estão com as luzes, né, as sirenes ligadas, informando que aquele veículo está vindo ali. Tudo bem? Uma vez eu vi, aí sim a preferência deixa de ser minha, porque até então, vamos dizer, era minha, e passo a dar a prioridade para aquele veículo passar. Aí que vem então a questão dos veículos de emergência, né? Que é o inciso 7 do CTB do artigo 29. Os veículos destinados a socorro de incêndio, salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito, né? Então, uma operação ali de escolta é chamada, ela faz parte de uma operação de trânsito, tá? Escolta, ok? Então, os veículos que são destinados a esses serviços e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada. O que seria prioridade no trânsito? Seria que, é o que eu acabei de explicar, quando eu vejo esse veículo, a partir daí ele tem prioridade. Para eu dar a prioridade a ele, eu preciso vê-lo. Por isso que esse veículo tem que seguir determinadas regras. E além dessa prioridade, esses veículos também gozam de livre circulação. O que seria isso? Esses veículos podem circular em qualquer lugar. Eles podem andar na contramão, eles podem andar em cima da calçada, eles podem andar no canteiro central, eles podem andar na rotatória, subir a rotatória, eles podem subir numa praça pública. Eles têm livre circulação. E eles também têm livre estacionamento e parada. Eles podem parar aonde eles quiserem e eles podem estacionar aonde eles quiserem. Esses veículos que nós citamos aqui. Tudo bem? Porém, eles só podem fazer isso quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública. São nesses casos que esses veículos podem realizar esse tipo de procedimento. Observadas as seguintes disposições, vamos ver quais são elas. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente só poderá ocorrer
quando da efetiva prestação de serviço de urgência e emergência. Então, os motoristas desses veículos, eles não podem estar utilizando tanto o alarme e a iluminação, que chamamos aí de giroflex, né, ligado, quando eles querem. Vamos chegar mais rápido ao almoço. Vamos ali, estamos atrasados. Não, é só na efetiva prestação do serviço, tá? Mesmo com prioridade de passagem, é necessário que na via e nos cruzamentos o veículo transite com velocidade adequada e com os devidos cuidados de segurança. É uma outra regra importante, né? Eu costumo dizer que não é porque eu estou ali com a sirene ligada e com o giroflex ligado que todos irão me ver e escutar. E a partir dessa ideia, eu não posso adentrar a um cruzamento sabendo que a preferência ali não é minha e achar que todo mundo me viu e que todo mundo me ouviu e que vão parar. Porque eu estou frisando aqui para vocês. Eu só vou parar meu veículo se eu escutei, se eu vi. A partir daí eu dou a prioridade. Mas e se eu não tiver escutado a sirene? Se eu não tiver visto o veículo? E eu não vou dar a prioridade. Eu estou na minha preferência. O sinal verde está aberto para mim. Então, o condutor deste veículo ele tem que prestar atenção e refletir sobre essa questão de forma que vou ligar aqui a sirene, vou acionar o giroflex, vou. Porém, num cruzamento, eu vou adentrar com cuidado, né? Para que eu seja visto. A partir daí, eu observei que todos meio que pararam, aí eu vou e continuo a minha circulação. Uma outra regra importante para esses veículos é a seguinte: as prerrogativas de livre circulação e parada somente poderão ocorrer quando acionados os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente. Alarme sonoro, a sirene e iluminação, giroflex. Para circular e parar. Estacionado, somente a iluminação. Tudo bem? Tranquilo? Porque imagine assim uma situação, vamos dar um exemplo, da operação ali que nós falamos da polícia militar, uma operação de policiamento ostensivo, que está previsto ali. E aí o veículo da polícia vem, né? E ele está vindo ali com o giroflex e a sirene ligada e tal, mas ele para em algum lugar, fica com o veículo ali estacionado e os policiais descem da viatura e ficam ali em pé ao redor da viatura. Eles vão aguentar com a sirene ligada ali no ouvido? Não, ninguém vai aguentar. Depois de 2 minutos, aquela viatura parada ali, ninguém que estiver na região ali vai aguentar. Então, nós temos que lembrar da questão da poluição sonora. Então, se liga a sirene somente em deslocamento e na parada. O que significa parada? Sabemos que a parada é o tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque dos passageiros, não é? Da tripulação, dos policiais, dos socorristas. Então, vamos a uma outra situação, né? Está uma vítima no chão em decorrência de um sinistro. Aí chega a ambulância. A ambulância vem com a sirene ligada. Mas quando ela chega no local e desce o médico, o paramédico, ou o enfermeiro, a equipe dos bombeiros para realizar os procedimentos na vítima, uma vez essa equipe desceu, desembarcou, o motorista da viatura deve desligar a sirene e ficar somente com o giroflex, que é o quê? A iluminação. Por isso que estacionado é somente a iluminação. Parado e circulando, giroflex, que é a iluminação, e a sirene. É o que está dizendo então aqui.
Artigo 29, parágrafos 3º e 4º. Parágrafo 3º. Compete ao CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente previstos no inciso 7 do caput deste artigo. O CONTRAN, inclusive, já regulamentou como é que devem ser esses dispositivos. E no parágrafo 4º ele fala: em situações especiais, ato da Autoridade Máxima Federal de Segurança Pública poderá dispor sobre a aplicação das exceções tratadas no inciso 7 do caput deste artigo aos veículos oficiais descaracterizados. Também eles já regulamentaram sobre essas exceções, né, autorizando que os veículos descaracterizados possuam também, né, o sistema de iluminação e sistema de sirene, né, camuflados ali, de forma que não fique muito exposto, né, para que eles trabalhem de forma não ostensiva, mas descaracterizados. Muito bem, passamos agora para as regras de ultrapassagem, passagem e deslocamento lateral. Vamos aqui às regras. A primeira regra, ela é muito clara e não tem nem muito o que a gente discutir sobre ela, porém é uma regra que não é muito seguida no nosso trânsito. E essa regra diz: artigo 33. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. O que significa que nós não podemos ultrapassar nos cruzamentos, muito menos nas suas proximidades, certo? Aqui tem uma imagem que eu trouxe de um cruzamento, mas aqui acaba que é um cruzamento que a imagem não define muito se é um cruzamento na rodovia ou numa zona urbana. É mais numa zona urbana, apesar de ter ali o verde, né? Mas imaginemos que ali sejam residências. E a partir daí a gente vê a marcação contínua da faixa amarela que proíbe a ultrapassagem. E isso significa que nestes locais não posso ultrapassar. A parte tracejada bem no centro, no eixo do encontro das duas vias, dá o direito a uma conversão à esquerda do caminhão. Sim, dá, né? Porém, não é o fato dele fazer essa conversão que dá direito ao veículo de trás ultrapassá-lo. Tudo bem? Daqui a pouco nós falaremos sobre os conceitos de ultrapassagem e as suas definições, e vamos entender que esse procedimento muito comum de que o veículo que está aqui à frente sinaliza para entrar à esquerda, esse veículo de trás faz esse movimento e ultrapassa e segue. É uma manobra irregular, é uma infração de trânsito, inclusive prevista no Manual de Fiscalização de Trânsito. Não tem exceções para a questão de ultrapassagens no cruzamento. Tudo bem? O correto nessa manobra é esse veículo parar atrás, antes do cruzamento, esperar o veículo adentrar à esquerda, porque ele está sinalizando que ele quer entrar, e aí esse veículo segue à frente. Essa é a ideia, o que poucos fazem, porque esse veículo também ele não pode vir e parar aqui atrás desse outro, esperando que ele vire, né, e ele vai estar aqui fechando o cruzamento. Então ele tem que parar atrás aqui, esperar a manobra do da frente terminar e aí ele segue destino. Essa que é a regra. Artigo 29, inciso 9. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Mas aí, professor, o senhor acabou de falar, e aqui o artigo 29, inciso 9, está ensinando que o senhor falou que não pode. Não, vamos ler com calma. A ultrapassagem de outro veículo em movimento.
Então, o veículo aqui, por exemplo, o verde, ele está sinalizando que ele vai virar à esquerda, mas ele ainda está em movimento, ele não parou para entrar à esquerda. Uma vez isso, quando ele está no meio da quadra, e nós sabemos que ele, quando sinaliza a intenção, olha o que ele está falando aqui, ó. Exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito. Eu não sinalizo o propósito lá no cruzamento. Eu já sinalizo o propósito no meio da quadra. Aí sim é autorizado o veículo de trás me ultrapassar pela direita. Porque é o que ele está falando, certo? Com exceção deste movimento, toda ultrapassagem será feita pela esquerda, tá? Mas, e ele fala aqui ainda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código. E uma dessas normas é proibido ultrapassar no cruzamento. Está aqui. Proibido ultrapassar no cruzamento. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Então, senhores, não existe a situação do veículo parar no cruzamento, sinalizando que vai entrar à esquerda e eu manobrar pelo lado direito, fazer a ultrapassagem e seguir. Tudo bem? Lembrando que o conceito de ultrapassagem é eu estar indo na mesma faixa, atrás de um outro veículo, os dois veículos na mesma faixa, o veículo da frente está em menor velocidade, sendo que a partir daí eu sou obrigado, porque eu estou com uma maior velocidade que a dele, sou obrigado a sair da minha faixa, pegar outra faixa e, após o movimento, voltar à faixa de origem. Aí sim determina o movimento ou a manobra de ultrapassagem. A partir deste conceito, e este conceito está previsto no anexo do CTB, eu entendo então claramente que esse movimento anterior, certo? Esse aqui, não tem nenhuma outra faixa aqui, inclusive, para eu mudar. Então não existe esse movimento de fazer essa manobra pela direita do condutor no momento que ele está sinalizando que ele vai entrar à esquerda, que ele já está parado aqui, tá? Essa regra, a aplicação dela na realidade é uma aplicação para ocorrer quando ele está sinalizando o propósito de entrar à esquerda e ele está em movimento. Ultrapassagem de outro veículo em movimento. Então ele não parou. Ele não parou, ele está em movimento. Muito bem. Seguindo, artigo 29, inciso 10. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. Por isso é importante observarmos o retrovisor para ver se um veículo que porventura venha atrás do nosso já não iniciou a ultrapassagem. B. Quem o precede ou quem está na frente, na mesma faixa de trânsito, não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Então imaginemos que a gente vem pela via e à frente tem um veículo já sinalizando que vai ultrapassar um terceiro. Eu vou aguardar esse movimento ocorrer para só depois disso eu me aproximar do veículo à frente para ultrapassá-lo, né? Respeitando, vamos dizer assim, a prioridade de quem já começou, né? A preferência de quem já começou o movimento, que é o veículo da frente, porque ele já sinalizou, certo? Infelizmente não é o que nós observamos, né? Às vezes estamos numa via sinalizando que vamos ultrapassar um veículo da frente, quando vemos, né? Quando observamos um veículo, por ser mais potente, né? Ele vem de forma imprudente e ele já sinaliza e ele já vai e vem já ultrapassando, já vem na contramão da via, né? Já vem ultrapassando todo mundo, ultrapassa 1, 2, 3, 4, 5 veículos ao mesmo tempo. Temos que tomar cuidado, certo?
porque nós não podemos, devido à imprudência de alguns, nós sermos imprudentes também. Não é verdade? Não será sempre que a sorte vai sorrir para pessoas que têm esse tipo de conduta ao volante. Por fim, a letra C, a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que a sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que vem em sentido contrário. Então, quando eu adentrar essa faixa da contramão, eu tenho que observar que não vem ninguém lá nessa faixa contrária, de forma que eu não force a passagem. Lembrando da nossa aula sobre infrações e penalidades, a questão de forçar a ultrapassagem causa a penalidade de suspensão do direito de dirigir, certo? Muito bem. Seguindo, artigo 29, inciso 11. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá, a letra A, indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Então, observamos claramente aqui que o veículo azul quer ultrapassar o caminhão, então ele já está sinalizando a sua manobra pretendida. B. Afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. Então, aqui ele deixou a distância lateral, que nós já falamos, né? Essa distância lateral, ela não tem previsão de metragem. A única distância lateral com previsão de metragem no CTB é a distância de segurança para com o ciclista, que é de 1,5 m. Fora isso, deixa sobre a observação e a análise e a reflexão do próprio condutor para ver se aquela distância é razoável e segura para que ele faça o movimento. E a letra C, retomar após a efetivação da manobra a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito do veículo que ultrapassou. Então, esse retorno tem que ser com segurança, sinalizando, observando o retrovisor do lado direito, de forma que eu não obrigue o veículo que eu ultrapassei a frear de forma brusca. Muitos veículos pesados não conseguem realizar uma frenagem, forçada, porque o veículo que estava ultrapassando, ele adentra ali a faixa de forma brusca também, rápida, em decorrência de um veículo que está vindo na contramão, dele, vamos dizer assim, está vindo na mão normal dele, mas na sua contramão, pelo fato de você ter calculado a distância correta, e aí você entra com tudo ali, e forçando o veículo que você acabou de ultrapassar a frear. Então isso é muito perigoso, devemos ter esse cuidado. Seguindo, artigo 29, parágrafo 1º. As normas de ultrapassagem previstas nas alíneas A e B do inciso 10 e A e B do inciso 11 aplicam-se à transposição de faixas, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda como pela direita. Então, essas regras de sinalizar, de olhar o retrovisor, de tomar cuidado, de retomar o movimento, de sinalizar o retorno, de observar se ninguém já vem ultrapassando, se observar que não tem um já à frente querendo ultrapassar um terceiro. Todas essas regras, elas não são válidas somente para quando eu for ultrapassar em uma via de mão dupla, que eu tenho que adentrar a faixa da contramão para realizar esse movimento, mas também para uma via de mão única com várias faixas. E aí eu só vou fazer uma transposição de faixa, que é sair da faixa para outra faixa do lado esquerdo e seguir. E se eu quiser retornar, eu até posso, mas se eu quiser manter-me na esquerda também fico à vontade, porque é uma via que tem várias faixas de trânsito, então não tem problema. Mas eu tenho que fazer todos esses procedimentos, é o que está falando o parágrafo 1º do artigo 29. Artigo 30, incisos 1 e 2. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem um propósito de ultrapassá-lo, deverá: 1. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. É o que nós falamos
quando dissemos no começo dessa aula sobre a questão da pessoa poder circular na faixa da esquerda. Não é proibido. Porém, ao ver um veículo que se desloca atrás do meu com a intenção com mais velocidade que a minha, eu dou a seta e vou para o lado direito da via. E se eu estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha. Artigo 30, parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Essa regra é muito importante e é outra regra que não é considerada obedecida nas rodovias. Nós devemos, e aí partindo daquela ideia de que o veículo maior cuida do menor e que todos cuidam dos pedestres, os veículos de maior porte, que são dirigidos por profissionais, têm por obrigação, quando em comboio, e mesmo quando não em comboio, quando estão vários veículos lentos ali, deixarem espaços entre si, de forma que os veículos menores e que desenvolvem uma maior velocidade, com uma aceleração maior, ao ultrapassar, possam se intercalar, de forma que não haja a necessidade desses veículos ultrapassarem na mesma manobra 1, 2, 3, 4 veículos, que isso é perigoso, isso vai contrário às regras de direção defensiva. O certo dentro de uma manobra de ultrapassagem é ultrapassar um veículo. Depois eu ultrapassar outro veículo, depois eu ultrapassar outro veículo e assim sucessivamente. Mas para isso, os condutores dos veículos de grande porte têm que dar espaço. E infelizmente não é isso que acontece. Às vezes, a regra ela é vista ao contrário, foi o que eu disse a vocês. Parece que os veículos de menor porte têm que cuidar dos veículos de grande porte, porque não são respeitados. Parece que há uma briga generalizada entre os veículos de grande porte contra os veículos de pequeno porte, e os veículos de pequeno porte contra as motocicletas, e os veículos motorizados contra os ciclistas. E todo mundo contra o pedestre. Parece que é isso que nós observamos. Ao invés de não ter a conduta de um cuidar do outro, não. Parece que a conduta é um brigar com o outro. É o contrário. E a partir daí, as consequências são essas que nós observamos diariamente nos noticiários. Um sinistro aqui, um óbito ali, um sinistro acolá, um óbito acolá. Então não custa para nós e para você, motorista profissional, além de obedecer às regras, ter uma conduta com empatia, com segurança, com cidadania. O fato de você andar colado ao outro veículo, o fato de você andar próximo ao outro veículo e não dar a distância de espaçamento para que os veículos menores eles intercalam, não vai alterar em nada o seu trajeto. A hora que você chega, ou a hora que você está com previsão para chegar ou para sair, não vai alterar em nada. Temos que pensar isso, Seguindo, artigo 31. O condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Sabemos, que os pontos de embarque e desembarque de passageiros, e no caso, de vocês no embarque e desembarque de alunos escolares, eles são regulamentados com a placa vertical, com a sinalização horizontal, mas mesmo assim, às vezes, alunos, principalmente na hora do desembarque, não na hora do embarque na escola, mas na hora que vai desembarcar eles nas residências, nos pontos de destino, esses alunos saem correndo e aí descem do veículo e aí querem
passar pela frente deles. Então essa regra, esse artigo 31, é mais para os veículos que trafegam, que circulam atrás dos veículos de transporte de passageiros e que, uma vez observando que esses veículos pararam para embarque ou desembarque, redobrarem a atenção, tomarem cuidado, né? Às vezes não custa pararem, imobilizarem seus veículos por um tempo determinado, até que esse veículo se coloque em circulação novamente e aí eu também possa circular, evitando qualquer tipo de atropelamento. Artigo 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclive, sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Aqui é uma regra também muito clara, né, dizendo que em locais como esses descritos eu não posso realizar a ultrapassagem, somente caso haja a sinalização me autorizando. Mas mesmo assim, tomar um certo cuidado. Quais são esses locais? Vias de duplo sentido de direção e pista única, certo? Então são lugares que, para que eu ultrapasse o veículo, eu tenho que pegar a contramão da via. E a partir daí ele me traz em que trechos? Nos trechos com curva, nos trechos em aclive, sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, né? Passagens de nível nós já dissemos, né? Então nos trilhos, rodoferroviário e no cruzamento de bonde. Nas pontes, né? E viadutos. E nas travessias de pedestres. Tudo bem? Tranquilo? São esses os locais que o artigo 32 me proíbe a ultrapassagem. O condutor que queira executar uma manobra, diz o artigo 34, deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, vêm atrás, precedem e vão na frente, ou vão cruzar com ele, então vem perpendicularmente, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Então, toda manobra eu devo me certificar de que eu posso executar sem causar mal a ninguém. Sempre lembrando que pode haver pedestres, ciclistas, em pontos cegos, motociclistas, crianças, skatistas, animais, né, próximos ao veículo, na traseira, nas laterais, na frente. Em se tratando de veículos de grande porte, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Vai manobrar o veículo, tome cuidado. Há necessidade de colocar uma pessoa, descer do veículo e ir lá atrás para manobrar? Faça isso. Não é desmérito para o condutor colocar uma pessoa para auxiliá-lo na hora da manobra. Artigo 35, parágrafo único. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência por meio da luz indicadora de direção do seu veículo, fazendo gesto convencional de braço. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos. Então, todos esses movimentos laterais eu preciso sinalizar. Vou fazer uma transposição de faixa? Sinalize. Vou fazer um movimento de conversão à direita? Sinalize. Vou fazer um movimento de conversão à esquerda? Sinalize. Vou fazer um retorno? Sinalize. Eu tenho que indicar meu propósito, primeiro, de forma clara. Segundo, com antecedência. Então, senhores, não existe aquela situação. Eu tinha que virar aqui. Não. Eu tinha que virar aqui, já foi. Eu vou procurar depois um outro lugar que eu faça essa conversão, porque eu perdi o momento ideal. Porque não tem essa. Eu tenho que informar de forma clara. Eu tenho que ter tempo de manobra, observar a via. Vem alguém? Não vem. Aí sim eu faço o movimento. Regras de circulação e operações, que são as manobras na via, né? Então vamos lá. Começamos com o artigo 37 do CTB, que ele diz o seguinte: nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados. Eu trouxe aqui 3 locais apropriados. O primeiro é essa alça externa,
que o veículo sai pela direita, né, passa por cima ou em alguns lugares por baixo e faz o retorno, né? Ou faz a conversão. Aqui no caso é um retorno, mas ele poderia fazer a conversão, entrar aqui e vir para cá, né? Se essa via viesse. Aqui também é um local apropriado que já é uma alça interna. Ela é por dentro, ela é feita no canteiro central, vamos dizer assim, né? Não que aqui seja um canteiro central, mas aqui é um espaçamento e aqui é uma via dupla, certo? Tudo bem? Há um espaçamento separando a mão que vai da mão que vem. Muito bem, separando os fluxos, né? Então, observe-se que aqui há uma entrada, né? À esquerda, o veículo retorna aqui, né? E a partir daqui ele poderia sair para a direita aqui, né? Indo para a esquerda, certo? Mas aí primeiro ele tem que fazer aqui o retorno interno. E aqui já é uma terceira situação, essa é a mais comum, né? Então o veículo ele vem em deslocamento, se ele quer entrar à esquerda aqui ou se ele quer retornar, ele vem para a direita, faz o retorno para o veículo aqui, espera o fluxo, vem alguém? Não, não vem. Aí o que ele faz? Ele segue, vai para lá ou ele volta e retorna aqui, tudo bem? Esses três lugares, esses três locais apropriados, né, são bem projetados, com sinalização, bem determinados, tudo bem? O problema é quando não tem. E aí vem com essa regra. Onde esses não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita da pista, para cruzar a pista com segurança. E isso em rodovias, tudo bem, pessoal? Em rodovias, tá? Tranquilo? Por que em rodovias, professor? Nas vias providas de acostamento. Certo? Vias providas de acostamento, pessoal, são as rodovias. Então, a partir daí, esse veículo vem, para no acostamento, sinalizando, observa se não vem ninguém na outra mão, se vem alguém na mão dele, não vem ninguém, e aí ele faz um movimento de entrar ali na via perpendicular, ou se ele vai retornar. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Seguindo. Artigo 38, inciso 1. Antes de entrar à direita ou à esquerda em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, primeiro, ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível. Então o veículo azul está vindo aqui, ele vai entrar à direita, ele tem que se aproximar o máximo possível do bordo direito, de forma que não haja espaço para ninguém adentrar aqui, ou ciclista ou motocicleta. Ele tem que fechar aqui e fazer esse movimento no menor espaço, de forma também que ele não vá lá. Uma vez ele entrando lá, ele entrou na contramão da via, então ele não pode. Então ele tem que vir fechadinho e entrar aqui. E para que ele faça esse movimento no menor espaço possível, ele deve circular em uma marcha lenta, com velocidade reduzida, porque ele não vai conseguir fazer esse movimento de conversão à direita dessa maneira que eu descrevi, numa velocidade alta. Seguindo, ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver. Tudo bem? Caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos. Então, vamos pegar aqui. É esse exemplo que ele está dando. Ele vai pegar a linha divisória. Quando houver, porque tem vias que não tem essa linha divisória. E ele vai imaginar. E ele vai se aproximar do máximo possível do eixo. Que eixo, professor? O eixo do encontro dessa via com essa. Tem um eixo aqui. O eixo central. Então ele vem, se aproximou do máximo possível do eixo, passou as duas rodas dianteiras, ele vem e vira à esquerda. Lembrando que quem vem de lá não tem que estar vindo ninguém, certo? E se vier, professor, ele vai parar o veículo dele aqui e vai aguardar. Passou, aí ele entra. Tudo bem? Tranquilo?
sinalizando. E aí que volto a dizer para vocês, e se vier um veículo aqui atrás dele, professor, onde esse veículo vai parar? Porque ele parou aqui no meio, não parou para virar? Parou. Onde que o veículo atrás dele vai parar? Aqui. Ele vai ter como base o final, né, da calçada, aqui o início da calçada, o início do cruzamento. Ele vai parar o veículo dele aqui e vai esperar. Quando liberar aqui, ele segue destino. Ele não pode vir e fazer isso aqui, ó, como muitos fazem. Isso é uma infração de trânsito. Está previsto, pessoal, no manual de fiscalização de trânsito esse movimento como infração. Não pode fazer esse movimento e todo mundo faz. Todo mundo faz de forma errada. Mas, professor, por que então a fiscalização não autua? Porque a fiscalização não dá conta de pegar tantas infrações que ocorrem diariamente no trânsito. É sem cinto de segurança, é falando ao celular, é sem habilitação, é com habilitação vencida. Então, o agente de fiscalização, ele não consegue dar conta de tantas infrações que ocorrem no trânsito. Mas não é pelo fato do agente não observar essas condutas ilegais que ela é legal. Tudo bem? Muito bom. E aí, seguindo, vem aqui falando assim, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido, que é o segundo exemplo. Então esse veículo ele está numa pista de um só sentido, mão única, e ele vai entrar à esquerda. Então ele pega o bordo esquerdo, ou do bordo esquerdo, ele vai se aproximar do bordo esquerdo. E aí ele vai fazer esse movimento. Primeiro ele entra na primeira faixa e depois ele se locomove para a segunda faixa. Tudo bem? Então esses dois são os movimentos corretos para se realizar uma conversão à esquerda. Seguindo, olha aqui, vou voltar aqui só para mostrar para vocês, certo? Então imagina que esse veículo, eu estou vindo aqui atrás dele, e esse veículo sinalizou que ele vai entrar à esquerda, certo? Eu posso fazer esse movimento e voltar aqui? Não, porque o que está falando não pode realizar ultrapassagem em cruzamentos. Até numa situação como essa, eu não posso realizar esse movimento. Se eu vim atrás desse veículo, é porque eu não estava atento o suficiente para fazer essa manobra aqui atrás, no meio da quadra. Eu esperei chegar aqui para fazer, aí eu já errei. Então, esse veículo azul sinalizou que ele vai entrar aqui, ele sinalizou aqui no meio da quadra, então eu já vou vindo atrás dele e aí eu faço o movimento, que é o que está falando lá. O veículo em movimento, quando sinalizar, eu posso fazer pelo lado direito, tá? Só para ficar bem claro esse movimento. Artigo 38, parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. Então, quando um veículo for fazer uma conversão, for mudar a mudança de direção dele, for fazer uma manobra de mudança, eu devo ceder passagem aos pedestres e ciclistas. Tudo bem, pessoal? Olha, observem que aqui nessa ciclofaixa, ela não tem uma sinalização de parada para o ciclista, certo? Então, o certo aqui seria o veículo dar preferência para o ciclista passar e após isso ele fazer um movimento de conversão, aqui no caso, uma conversão à direita. Artigo 39. Nas vias urbanas, aí agora é nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isso determinados.
quer pela existência de locais apropriados ou ainda em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas. Aí que eu falo para vocês novamente a questão aqui trazida: condições de segurança, fluidez observadas, as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas. Então, todo movimento que nós fazemos no trânsito, temos que observar essas condições, certo? Muito bem. Então, aqui eu trouxe aqui uma imagem de um local apropriado, né? Então, olha, aqui é um retorno, certo? O veículo vem e faz o retorno aqui. Tem até o símbolo aqui da seta de retorno. Ele faz bonitinho o retorno aqui. Tem aqui, inclusive, umas marcas de canalização, né? E aqui há uma abertura da via de forma que ele faça com segurança tanto a saída quanto a volta dele aqui. O momento que ele entra nessa via, o veículo que vem aqui está em outra faixa. Então não existe a situação de um confronto entre o veículo que vem aqui e o veículo que vai aqui. Cada um vai sair numa faixa diferente. Muito bem. E caso não tenha locais especiais, aí a manobra é dessa maneira, né? Num cruzamento de vias com mão dupla, eu sempre tenho que pensar que eu não posso entrar fechado aqui, porque senão eu estou na contramão. Aqui é a contramão, ó. Imagine que essa contramão, ela segue aqui o fluxo. Então eu não posso pegar e entrar aqui fechadinho. Então eu tenho que ir lá na frente, paro o meu veículo lá, espero, se não vem ninguém, aí eu entro na primeira faixa, depois eu vou para a segunda. Lembrando que a terceira aqui é uma faixa de estacionamento. Essa é a manobra correta, certo? Enquanto esse veículo amarelo estiver aqui e vem um outro aqui, ele vai parar aqui e vai esperar. Liberou o veículo amarelo, aí vem o próximo e entra aqui. Para o veículo, olha para a direita. Vem alguém? Não, não vem. E aí ele vem e faz o movimento. E neste caso aqui, né, quando a via não é sinalizada, e eu trouxe essa ideia, aqui é uma pista de mão, é uma via de mão dupla também, com canteiro central, mas não é um cruzamento, é só uma pista. E há um movimento aqui de retorno, e não está sinalizado, né? Então o veículo vermelho ele vai parar lá, e o veículo branco ele vai parar aqui. Por quê, professor? Porque no momento que o veículo vermelho parar lá, ele está com visão livre, aberta, para ele olhar lá e ver se está vindo algum veículo, para ele poder completar o movimento. Mesma coisa do veículo branco. O veículo branco entrando aqui e parando, ele está com a visão liberada, visão ampla, visão aberta, para ele olhar para cá e ver se não vem nenhum veículo vindo. E aí não vem ninguém, aí ele continua o movimento e faz a manobra correta, certo? Imagine, por exemplo, o veículo vermelho, ele fizesse aqui, tivesse que parar. E aí vem aqui um ônibus e ele para aqui também. Tampou a visão do veículo vermelho. Aí como é que o veículo vermelho vai entrar aqui? Não está vendo nada para lá porque tem um ônibus aqui. Na verdade, o ônibus vai até meio que parar na diagonal aqui, porque ele não vai conseguir fazer esse movimento. Vocês estão entendendo? Então é por isso que a obrigação do movimento é ir lá na frente. Ah, mas professor, por que então os órgãos de circunscrição sobre a via, né, que são os responsáveis pela sinalização, eles pintam aqui assim, ó, o retorno já bem aqui? Porque alguns órgãos, eles têm como preocupação não esse movimento, mas sim o quê? O congestionamento. Porque imagine esse veículo vindo aqui, parando aqui. O outro veículo que viria atrás, deveria parar aonde? Aqui, não é verdade? Voltando aqui, eu cliquei sem querer. Ele viria e pararia aqui, esperando o vermelho concluir o movimento para ir ele lá. Mas o que o veículo vermelho faz? Ele para lá atrás, e vem outro para aqui, aí vem outro para aqui, fecha o cruzamento. Não é assim que funciona? Aí viria o branco, chegaria aqui, como é que ele ia entrar aqui? Ele ia parar o carro dele aqui, ia ter uma fila de carros aqui, querendo fazer o retorno para a esquerda, e ele não conseguiria fazer o dele. Colocando o retorno aqui, sinalizando aqui com tachões,
o vermelho vem, para aqui, aí vem outro para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, não atrapalha o trânsito. Não atrapalha o trânsito. Temos muitas vias dessa maneira sinalizadas. Agora, essa sinalização, ela prima, a prioridade dela é a questão do congestionamento e não da segurança. Tudo bem? Porque da maneira segura deveria vir aqui, mas aí os condutores deveriam ser ensinados que uma vez um veículo parado aqui para fazer a manobra, os outros deveriam esperar aqui. Tá bom? Muito bem. Seguindo. Artigo 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. Isso aqui não precisamos nem explicar muito. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas, a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de. Também já falamos muito sobre essas questões que precisamos pontuar antes de qualquer tipo de manobra, inclusive a de regular a velocidade do veículo. Não obstruir a marcha normal dos veículos dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando a uma velocidade anormalmente reduzida. Então eu não posso vir com o meu veículo devagar, segurando todo um congestionamento de outros veículos aqui, né? Porque eu tô bonitão lá, tô lá no meio da via, no meio da faixa, né? Dirigindo totalmente de forma errada. Sempre que quiser diminuir a velocidade do seu veículo, deverá antes certificar de que pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente. E, por fim, indicar de forma clara, com a antecedência necessária e a sinalização devida, a manobra de redução de velocidade. Então, se eu for reduzir a velocidade, eu tenho que reduzir com antecedência. Não tem por que eu desenvolver uma aceleração no meu veículo, né, sabendo que ali na frente o semáforo está vermelho, e aí quando eu chegar lá eu frear o veículo de forma brusca, né? Porque no momento que eu saio com o meu veículo e acelero, eu estou chamando o veículo que está atrás de mim também para fazer essa aceleração. Né? Agora, no momento que eu já observei que o semáforo lá está vermelho, para que eu vou acelerar meu veículo? Então eu já vou freando ele devagarinho, já sinalizando o condutor de trás que ali na frente eu vou frear completamente. Certo? Eu dou uma pisadinha no freio, informo, olha, estou freando. Então, eu tenho que informar, é o que ele está falando, eu tenho que informar de forma clara e com antecedência o que eu vou fazer ali na frente. Né? No caso aqui, a manobra de redução da velocidade. Tudo bem, pessoal? Não é reduzir em cima. Ao aproximar de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham direito de preferência. Eu costumo dizer que o cruzamento, e é por isso do artigo 33 que é proibido ultrapassagens em cruzamentos, o cruzamento é o lugar mais perigoso da via. É ali que há um cruzamento de duas vias nas quais virão veículos que vão ser perpendiculares um ao outro. A possibilidade de um sinistro é grande. É no cruzamento que se atravessam veículos, que se atravessam pedestres, que se atravessam motociclistas, ciclistas, animais, todos vindos perpendiculares à minha direção. Então, se eu não tomar cuidado, se eu não andar com uma velocidade reduzida, se eu não adentrar ao cruzamento com uma velocidade reduzida, eu estou colocando, vamos dizer assim, a minha vida e a vida dos alunos que eu transporto em perigo. Não é porque, senhores, um semáforo está aberto para mim que eu vou adentrar a um cruzamento a velocidade de 60, 70, 80 km por hora. Qual é a confiança que eu deposito somente num semáforo verde e em condutores dos quais eu nem conheço, os quais eu não conheço, para que eu adentre em um cruzamento e diga assim, não, eu vou passar aqui a 70 e eu sei que todo mundo vai frear para eu passar porque está vermelho para eles. O que me garante isso? O que me garante que não vai vir ali uma pessoa que está desatenta, que está mexendo no celular ou que está embriagado? Ou que o veículo foi negligente com o veículo e a pessoa perdeu os freios.
e essa pessoa vai passar direto no sinal vermelho e vai vir de encontro ao meu veículo. O que me garante que isso não pode acontecer? Então eu tenho que estar atento de forma que eu possa imobilizar o meu veículo. Tá aqui, ó, deter meu veículo com segurança. Então, todo cruzamento eu preciso ter essa conduta. O 44A ele vai trazer o que é livre o movimento de conversão à direita diante de sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão. Lembrando, tem que ter a placa informando que é livre à direita. E eu tenho que obedecer aqui o quê? A preferência do pedestre, a velocidade da via, certo? A forma correta de fazer aqui uma conversão à direita. Tudo bem? Então, eu posso obedecer, desde que também obedeça os artigos 44, 45 e 70. Lembrar que aqui é livre, mas se o veículo quer ir reto, ele vai obedecer o semáforo. Então não adianta eu parar atrás desse veículo aqui e ficar buzinando. Essa faixa, em nenhum momento está escrito que essa faixa ela é exclusiva para quem vai fazer a conversão à direita. Ela não é exclusiva. Ela está aqui como qualquer uma outra faixa. Então o veículo ele pode parar aqui e ele pode seguir reto, como ele pode virar. Se estiver vermelho e ele quiser ir reto, ele vai obedecer o semáforo, como este está fazendo. Agora, se ele quiser virar à direita, devido à placa de livre à direita, aí ele pode virar à direita. Tomem cuidado com isso aí, senão daqui a pouco você está passando vergonha, buzinando para um veículo que está fazendo o correto. E por fim, nós temos o artigo 45. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal. Aqui é uma outra situação muito interessante e nós observamos muito isso também. Eu tenho, então, por exemplo, esse veículo vermelho, os dois aqui, estava verde para eles. Porém, eles vieram aqui e tem um congestionamento aqui na frente, de veículos vermelhos e veículos brancos. E aí eles conseguem seguir reto? Não. Um parou em cima da faixa de pedestre e o outro parou aqui no cruzamento atrapalhando. E aí? Infração de trânsito. Não é verdade? Porque agora abriu aqui o verde, os azuis estão indo, o cinza, o preto aqui, o prateado estão vindo, e aí os veículos vermelhos estão atrapalhando a passagem no trânsito transversal, estão obstruindo ou impedindo. Então, qual que é a ideia aqui? O veículo vermelho está vindo, não é porque está verde para ele que ele não vai observar aqui à frente, para ver se tem espaço suficiente para que ele passe pelo cruzamento e ocupe uma vaga aqui. Se está cheio a vaga aqui, o veículo vermelho vai parar aqui onde está esse prata e vai ficar aqui bonitinho, mesmo que esteja verde para ele. Ah, mas o de trás está buzinando. Problema dele. Deixa ele buzinar. Tudo bem? Quem vai levar a autuação por ter cometido uma infração vai ser você. Certo? Tranquilo, pessoal? Finalizamos então a nossa aula 4 por aqui e aguardamos você na aula 5 para darmos continuidade ao assunto de regras e normas de circulação. Um grande abraço e até a próxima aula.